Olá, meus amores, tudo bem? Então, hoje, português é uma releitura, é uma lembrança. Vamos relembrar o que a gente já estudou, ok? É só para fixar mais um pouquinho. É continuação de ontem, tá? Daquela parte da pontuação. Vamos lá? Na nossa página 12, porque a gente parou na página 11, vamos lá. Na escrita, os sinais de pontuação marcam graficamente essas pausas, o ritmo e a entonação, elementos indispensáveis em cada contexto. Vamos relembrá-los? O ponto final indica o final de uma frase alternativa ou negativa. Um exemplo aí. As histórias populares são sempre muito agradáveis. Eu nunca tenho tempo de ler o quanto desejo. Ponto de interrogação. Indica uma pergunta direta. Quando você vai ler aquela história que eu indiquei? Ponto de exclamação. Indica alegria, espanto, admiração, medo, etc. Exemplo aí. Nossa, que livro sensacional! Que história mais emocionante! 2 pontos. Indica uma enumeração de elementos e em diálogos introduzem a falta de um personagem. Exemplo, fui à papelaria e comprei material escolar, livros e uma mochila nova. Depois perguntei ao vendedor, quanto custa aquele dicionário? O travessão separa uma explicação e em diálogos indica o início da fala de um personagem. Pedro, irmão de Ana, lê 3 livros por ano. Ele sempre comenta, a leitura é algo que me agrada demais. Certinho? Então vamos lá para o joguinho rápido. Preencha os quadrinhos com o número correspondente ao sinal de pontuação adequado a cada espaço indicado nas frases. 1, ponto final. 2, ponto de interrogação. 3, ponto de exclamação. 4, ponto, 2 pontos. E o 5, o travessão. Virando a nossa paginazinha aí, agora vem as frases, né? Mas não adiantou, porque ela chamou. Tô lendo assim, tá? Vocês é que vão. Ei, amigo, eu errei. O nome não é esse, não. Eu acho que é outro. Aí tem um LHzinho aí. Não é o... Peraí. Não é que eu me enganei. Não é esse nome. Não, é outro. Momento da gramática. Derivação prefixal e sufixal. A gente também já estudou isso. A gente está relembrando também, ok? Leia este texto que faz parte das histórias que o povo conta no Paraná e fique de olho nos termos destacados. Lenda de Vila Velha. Numa das versões lendárias sobre Vila Velha, ela era chamada Itacoarataba, aldeia de Pedra Velha. Itacoarataba era uma aldeia próspera que continha um tesouro guardado por uma tribo de homens que eram proibidos de viverem com mulheres. A desobediência de um deles fez o Criador transformar a aldeia em pedra e o tesouro na Lagoa Dourada como punição pela falta. Por isso que tem essa cabeça de pessoa aí, gente. Então, ó, essa formação rochosa aí de Vila Velha que lembra uma taça em Ponta Grossa. Gente, eu achei que fosse uma cabeça. Juro por Deus. Eu tô vendo uma coisa de repente a outra, né? Virando a nossa página aí na página 14, olha só. Vamos
Vamos relembrar as características das palavras primitivas e das palavras derivadas? Palavra primitiva é aquela que não vem de outra palavra. Ela pode dar origem a outras, como flor, ok? Exemplos: braço, flor, menino. Agora, a palavra derivada é aquela que vem de outra palavra já existente. Exemplo: antebraço, floreira, meninada. Todo vocábulo tem uma parte essencial, aquela que contém o significado da palavra, que é o radical. Vocês já conhecem. Radical é o elemento básico, é o significativo de uma palavra. Pois é, tipo cabelo, qual é o radical? Cabel, né? Pois é. Pensando nisso, analise as palavras primitivas e derivadas indicadas nos exemplos anteriores e responda. 2 pontos. Qual é o radical de cada uma delas? Ou seja, a parte da palavra que contém a essência dela. Pois é, então vamos lá. Qual é o radical de braço? É o braço. Tira o ozinho, fica o BRA e o cedilha. Dei um spoilerzinho de uma aí, viu? Vamos lá. Você deve ter percebido que ao radical podemos acrescentar elementos para formar uma nova palavra. Trata-se do processo de formação de palavras denominado derivação. Os elementos acrescentados ao radical são chamados de prefixo e sufixo. Prefixo, elemento acrescentado antes do radical, aquele que vem antes da palavrinha, né, do radical. E sufixo é aquele do finalzinho, elemento que acrescentamos depois do radical. O acréscimo desses elementos dá nome aos 2 principais casos de derivação. A derivação prefixal ou prefixação acontece quando um prefixo é acrescentado antes do radical de uma palavra. Um exemplo aí, gente: reler. Impossível, desfazer. Já até estudamos essas palavrinhas aí, né? A derivação sufixal ou sufixação acontece quando um sufixo é acrescentado depois do radical de uma palavra. Exemplos: lendo, possivelmente e fazendo. Virando a paginazinha, a última página, página 15. Volte sua atenção às 2 palavras destacadas no texto, Lenda de Vila Velha, e responda ao que se pede. Os vocábulos lendárias e transformar vêm de que palavras? Que palavras? Que elementos foram acrescentados ao radical desses vocábulos para formar uma nova palavra? Gente, aí tá pedindo para vocês colocarem o prefixo e o sufixo. Tem uma que tem prefixo e tem outra que tem sufixo, ok? Vocês vão colocar aquele pedacinho. Vocês vão colocar a palavrinha com o sufixo tal, o nome da outra palavrinha com o prefixo tal. Que nome recebe o processo de formação de cada uma dessas palavras? Sufixação ou prefixação? Joguinho rápido aí. Observe os elementos destacados nas palavras a seguir e classifique-os em prefixo, radical ou sufixo. Na palavra passarinho aí, o que está destacado é o inho. Então, o inho é um prefixo, um sufixo ou é o radical que está destacado? Entendeu? É só colocar isso, prefixo, sufixo ou radical. Esquadrilha, morcegos, espertíssima, desrespeitar, acontecido, desobediência. Agora, vá até o material de apoio e escolha um colega para brincar com você.
tiverem alguém para brincar em casa, a gente vai brincar com essa pessoa. Eu vou brincar com o Jones. Vocês escolham aí o irmãozinho, a mamãe, o papai, o tio, titia, vovô, vovó, alguém, tá bom? Eu sei que tem criança aí que recebe coleguinha em casa, pode ser com coleguinha. Aqui, ó, gente, é esse material de apoio aqui, tá bom? Essa página. Nessa página aqui, vocês vão recortar, tá vendo? Cada palavrinha tá recortada em 3. Por quê? Porque tem uma imagenzinha também. E depois vocês vão brincar montando isso daqui. É a página 1 do material de apoio, tá bom? Eu vou explicar aqui, ó. Observe as instruções do quebra-cabeça, dos prefixos e dos sufixos. Recorte as peças na linha pontilhada. Depois, distribua as peças aleatoriamente, embaralhando bem todo o material. Tire par ou ímpar para ver quem vai iniciar a brincadeira. Gente, botou lá, embaralhou tudo, ok? Aí você pode ser com mais de uma pessoa, mais de 2 pessoas, tá? Pode ser 3, 4, 5, quantas vocês quiserem. Aí, aquela que começar primeiro vai, né, comprando as pecinhas e vai tentando montar as palavrinhas. Aquela que montar o número de palavras primeiro, acabou as pecinhas ali, ele montou mais, é o campeão. Então, ó, após seguir as instruções iniciais, o primeiro participante começa a montagem. O segundo fica responsável por marcar o tempo de montagem do colega. Ganha quem finalizar o quebra-cabeça no menor tempo. Beijo pra vocês, brinquem bastante, meus lindinhos.